E a nossa confiança nunca está no médico. Inclusive a Bíblia diz que houve um rei chamado Asa que ficou muito enfermo. E a razão que Deus se irou contra ele é porque ele confiou mais nos médicos do que em Deus. Embora nós não somos contra a medicina, a nossa confiança está em Deus. Outra coisa importante, ainda falando sobre a origem da enfermidade, se você tem a sua Bíblia, Atos capítulo 10, verso 38, é importante. Pedro estava na casa de Cornélio pregando a palavra de Deus, e no meio do discurso de Pedro na casa de Cornélio, no capítulo 10, verso 38, Pedro faz uma afirmação importantíssima que precisa de ser declarada nesse púlpito. Diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder ou virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Embora a causa, a origem da enfermidade é o pecado, o diabo, que é o inimigo das nossas almas e da nossa vida, ele tem prazer em nos ver doentes. Enfermidade não é um ato de Deus para nos fazer mais humildes. Enfermidade é algo que o diabo usa para nos oprimir. Quando estamos enfermos com qualquer tipo de dor, dor de cabeça, dor nas costas, câncer, leucemia, diabetes, é uma forma de nós nos mantermos oprimido ou preso por causa de alguma alguma doença que entrou no nosso corpo. Então, a enfermidade é causada pelo pecado, o pecado causa enfermidade, o diabo usa a enfermidade para nos oprimir. E nós temos olhado e visto que o que resolve o problema do pecado, resolve o problema também da enfermidade. Eu preciso levar você ao Velho Testamento e nós vamos, em algumas semanas, estarmos celebrando a Páscoa na nossa igreja, e isso vai ficar muito mais claro, porque a Páscoa na nossa igreja é um dos domingos mais importantes do ano. E, para que a gente entenda um pouquinho, a gente tem que voltar lá no povo de Israel, quando eles estão no Egito. O povo de Israel está no Egito, e a Bíblia diz que eles estão lá por 430 anos, mais ou menos, e Deus diz para Moisés que Deus vai libertar o povo, vai tirar o povo de Israel do Egito, e Deus disse que ia fazer de uma forma muito especial, com braço forte e mão estendida. Todas as pessoas iam saber que quem tirou essa nação do Egito foi o próprio Deus. Deus chama Moisés e diz para Moisés assim: Moisés, eu vou te mandar ir, mas Faraó, ele não vai permitir que vocês saiam. E eu vou demonstrar o meu poder, eu vou trazer um julgamento sobre o Egito. E a forma que Deus traz o julgamento sobre o Egito é através de 10 pragas. São 10 pragas que Deus traz sobre o Egito. 10 na Bíblia é um número de coisas completas. E era importante que fossem 10 pragas para o julgamento sobre o Egito ser completo. E cada praga, na verdade, é um julgamento sobre um dos deuses que os egípcios adoravam. Então eles adoravam piolho, eles adoravam mosca, eles adoravam o rio Nilo, e Deus vai tratando com cada um deles até que chega a 10ª praga. A 10ª praga é a praga final, é a praga quando Deus ia levar o povo e tirar do Egito, e Deus falou assim: o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mandar um anjo da morte, um mensageiro da morte, e o que ele vai fazer? Ele vai passar no Egito, e todos os primogênitos, desde o filho mais velho de Faraó, até o filho mais velho do servo menor de Faraó, até todos os primogênitos dos animais, todos vão ser mortos pelo anjo da morte. Mas eu quero que vocês façam o seguinte: Israel vivia numa cidade chamada Gozém. Deus falou: em Gozém não haverá morte, porque eu quero ensinar o meu povo alguma coisa. Eu quero que você, Moisés, e Deus instrui então a ele, detalhadamente, eu quero que cada um tome para si um cordeiro sem mancha, um cordeiro imaculado, um cordeiro perfeito. Vocês vão sacrificar esse cordeiro, porque esse cordeiro vai morrer no lugar dos primogênitos, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos umbrais da porta. Todo lugar que tiver o sangue do cordeiro no umbral da porta,
e tiver uma família dentro dessa casa, protegida pelo sangue desse cordeiro, eu vou passar por cima. A palavra Páscoa no original, e o inglês ela traz esse sentido muito claro, o português ele perde isso. O inglês no original é Passover, passar por cima. Eu vou passar por cima e não haverá morte naquele lugar. Então, antes de Israel sair, era uma grande nação, possivelmente, nós não sabemos exatamente se os números são concretos, literais ou não, mas se for literal, era uma nação de 2 milhões de pessoas. Deus falou assim, eu vou fazer um milagre, no momento em que aquele cordeiro for morto, não só eu vou proteger todos os primogênitos, mas eu vou fazer algo tremendo sobre a vida deles, eu vou trazer uma proteção sobre eles. Então o que acontece? Israel obedeceu a Deus, matou o cordeiro, colocou o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte passou, todos os primogênitos dos egípcios morreram até dos seus animais, mas aonde Israel estava obedecendo a Deus, o sangue do cordeiro imolado, que o sangue passado nos umbrais da porta, protegeram o povo de Israel. É importante que você entenda que Deus estava dando para eles um ensinamento. O que Deus estava fazendo era mostrando para eles o que viria mais tarde. Quando Jesus nasceu, e Isaías profetiza sobre ele, e Jesus então anda nas margens do Rio Jordão, João Batista faz uma declaração importantíssima. João olha para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista declara isso, ele diz, Jesus é o cumprimento do Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro de Deus, que não só apaga, mas ele tira, ele remove o pecado e as consequências do pecado do mundo. Eu queria que você olhasse comigo um salmo, porque é importante esse salmo. O salmo de número 105, algumas traduções falham na tradução desse versículo, porque no original esse versículo é um pouco confuso de ser traduzido, e eu vou usar uma tradução do que eu acho ser a que melhor mostra para nós o significado desse salmo. O Salmo 105, ele está contando a história, ele está relatando a história da Páscoa, a história do povo de Israel saindo do Egito. Salmo 105, verso de número 37, diz assim, Salmo 105, verso 37. Mas a eles, referindo o povo de Israel, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Ou seja, no momento em que eles celebraram a Páscoa, a morte do cordeiro não só protegeu a eles a passagem do anjo da morte, não só protegeu a eles quando o cordeiro foi imolado do anjo da morte, mas a Bíblia diz que houve um milagre, entre eles não houve um só enfermo. Um milagre aconteceu, porque diz que durante esse tempo eles não ficaram doentes, a roupa deles não envelheceram, Deus fez uma proteção tremenda. A morte deles se deu por causa de pragas, mas não por causa de enfermidade. A Bíblia diz no livro de Crônicas que quando, anos mais tarde, Ezequias celebrou a Páscoa, e no celebrar a Páscoa, diz assim que Deus ouviu Ezequias e sarou o povo. Então, no Velho Testamento, a Páscoa, que representava a morte de Jesus, estava conectada com a remoção de pecado, com a proteção da morte e com cura. Em Levítico capítulo 14, o sacerdote foi instruído a fazer expiação para a purificação de um leproso, ou seja, quando o sangue era derramado, o leproso era curado. E é uma passagem muito interessante, e eu não peço que você abra em Números, mas eu peço que você abra em Gálatas, mas se você quiser anotar, Números capítulo 21, versos 14 e 15, porque esses versículos são importantes.